Olá, mamães que estão aí com as suas barriguinhas e perdendo o xixi. É isso mesmo. Hoje vai ser para as mamães, para as gestantes, incontinência urinária durante a gestação. Se você está grávida e está perdendo o xixi, fica nesse vídeo até o final. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ioana Varela, fisioterapeuta que cuido de mulheres há mais de 14 anos. O tema de hoje eu vim devido a inúmeras gestantes que já foram me procurar devido à incontinência urinária. E antes de eu começar esse assunto tão querido aí pelas mamães, uma preocupação extrema e ainda mais que estamos com os hormônios todos alterados e preocupada em todos os sentidos, eu gostaria do apoio de vocês. Gostaria que vocês se inscrevessem no canal, que clicasse no gostei, tá? No joinha. Escrevesse aí embaixo com quantas semanas, mamães, que vocês estão. Com quantas semanas começaram a ter a perda de xixi. Vamos, escreve aí embaixo. Vou contar um segredo para vocês. Não tem fase da gestação para ter incontinência. Qualquer fase pode haver perda de escape urinário. Se você achou que é só devido ao ganho de peso, você está enganada. Mas vamos lá. O que acontece com o nosso corpo, né? O porquê que a gravidez ela é muito comum em gerar incontinência urinária por urgência. Primeira coisa, no momento da concepção, temos um hormônio muito importante que é o beta-HCG, que todas as mulheres, para fazer e saber que está grávida, confirmar, vai fazer tirar o sangue. Umas fazem pelo teste rápido, mas depois ainda tem que confirmar pelo beta-HCG. O aumento dele é enorme quando se tem a gestação ali, né? Porque o ovário logo ele precisa aumentar esse hormônio para formar, ter essa concepção e formar já o embrião. Enfim, então a gestação, ela desde o primeiro contato do óvulo com o esperma, da concepção, ela está mexendo com os hormônios. Isso mesmo. No início com o beta-HCG e ali já vai indo. O estrogênio tá lá em cima, progesterona, mas eu não vou ficar falando o nome dos hormônios aqui, porque o meu foco é fazer que você entenda que é um processo comum de se ter incontinência urinária na gestação, mas que não é normal. Por que não é normal? Tá? Porque a sua musculatura, ela não está suportando o seu xixi. Isso mesmo. Se fosse normal, todas as gestantes teriam incontinência urinária. E não são todas as gestantes que têm incontinência urinária. Algumas têm incontinência, outras não. Isso mesmo. Então, eu já peguei gestantes magras, tá? Que não engordaram muito, estava no terceiro, quarto mês, que não tinham um sobrepeso e que começaram a ter incontinência urinária. Aí o que nós vamos pesquisar na nossa avaliação, né? No primeiro contato com o paciente, começamos a perguntar: a mãe já fez cirurgia para incontinência urinária? A avó tinha incontinência urinária, usava até fralda. No momento da minha avaliação eu falo uma moça, né? Porque 20 e poucos anos, e o que me marcou foi que fugia de vários padrões que estão acostumados a ver. Que alguns médicos ainda têm essa dissensibilidade que eu falo, de virar e falar assim: ah, mas é porque você está engordando. Ah, mas é porque você não está fazendo atividade. Então vamos entender. Existem a incontinência urinária nas gestantes devido à genética. Isso mesmo, devido à genética. É lógico que nós temos a questão também que geralmente essas mulheres que chegam até a mim, que é uma questão genética, elas também não ajudavam muito na genética, fazendo atividade física, mantendo uma boa alimentação. Por quê?
Muitas vezes elas são até magras e as pessoas confundem alimentação saudável com peso. Gente, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver. Alimentação saudável é para ter corpo e mente saudável, tá? E assim, atividade física, a gente consegue mudar a nossa genética. Atividade física, porque minha mãe teve, a propensão é maior, então você deve fazer mais ainda, tá? Porque meu avô tinha hipertensão. Quer dizer que você tem que ter? Não. Então, graças a Deus, nós temos um mundo de informações hoje em dia para se tentar, pelo menos, prevenir ou amenizar. Nós não temos todos os controles na mão. Então, o que nós temos nas mãos? A informação para adquirir uma vida mais saudável. Enfim, começamos lá, então, com os hormônios. Os hormônios vão o quê? Alterar tudo. Tanto é que altera o humor da gestante. E a musculatura, ela também começa a se modificar. Algumas mulheres, eu senti isso também. Eu engordei 28 quilos na minha gestação, tá? Vou colocar num cardzinho aqui em cima uma foto minha. Eu tive 2 gestações, tenho 2 meninas lindas. A minha primeira eu engordei 18 quilos, tá? E na minha segunda foram 28 quilos. Eu não tive incontinência urinária, mas sou praticante desde os meus 25 anos de pilates, de academia. Então, sempre cuidei da minha musculatura. Desde quando eu me formei, eu trato de mulheres, então trabalho o meu assoalho pélvico. Então, isso daí, para mim, realmente, eu sou uma pessoa que eu engordei, mas porém eu já fazia algo antes. Enfim, o ganho de peso, ele é uma causa considerável na incontinência urinária. Por quê? A sua musculatura, a partir do momento que tem alteração hormonal, o corpo entende que ele vai se adaptar para gerar aquela vida. Então, os seus órgãos começam a ser comprimidos, porque a sua bolsa amniótica, com a formação do feto, ela começa o quê? A aumentar. A criança, o bebê começa a crescer, fase linda. Mas os seus órgãos começam o quê? A ser comprimidos. Por mais que tenha um aumento da musculatura abdominal, eles ainda comprimem a questão da bexiga, diminuindo o quê? O espaço, o armazenamento. Então, várias vezes acontece de você ter o quê? Uma vontade de ir no banheiro mais contínua. Quer dizer que tem incontinência? Aí tem que avaliar mais de perto. Porque como diminuiu muito o espaço, diminuiu o reservatório. Se você está tendo sensibilidade, se você está segurando um pouco e não está escapando, tá ok. Porque o aumento da vontade, isso vai ocorrer em todas as mulheres. O que acontece também na gestação que leva a esse número de mulheres que têm incontinência urinária? É a fraqueza abdominal. O bebê ele tem que crescer, o abdômen ele tem que expandir para cadê o bebê? Para o bebê crescer. Então, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Ele vai fazer o quê? Que essa musculatura do abdômen, ela se relaxe, que ela diminua a tensão dela para que consiga expandir, para que o feto tenha o quê? Espaço, para que ele consiga crescer e desenvolver. Uma outra situação que os nossos hormônios também colaboram é o quê? É que a sua pelve, o seu quadril, aonde vão sustentar o bebê, ela começa o quê? Ter a musculatura do assoalho pélvico também enfraquecida. Por quê? Ele precisa começar a preparar, tudo isso é muito lento. Nós temos aí 9 meses, né, do normal, né, 40, 41 semanas do normal, para que essa pelve tenha essa dilatação para que o bebê consiga sair. Porque a ordem natural do nosso corpo, os nossos hormônios funcionam para que nós tenhamos um parto normal. Isso não é todas as mulheres que vão conseguir ter. Porém, é o fisiológico do nosso corpo. Nosso corpo foi formado assim.
Então, o hormônio, ele vai estar auxiliando nessa dilatação, fazendo com que essa musculatura, ela esteja o quê? Mesma coisa que do abdômen, enfraquecida. Nesse momento que ela está enfraquecida, a tendência dela segurar o xixi dentro da bexiga é mais complicado. Por quê? Se ela tem uma deficiência, ela não vai conseguir manter. Então, nós temos o quê? A diminuição do espaço da bexiga, mais a fraqueza da musculatura, por isso que ocorre com frequência a incontinência urinária. Mas você não precisa ficar sofrendo. Aí me fala, teve gente que falou pra mim, mas é porque é normal. É normal ter incontinência na gravidez. Vou repetir, não é normal, é comum. Mas não é normal. E já tirei várias gestantes da incontinência urinária durante a gestação, que depois da gestação não tiveram problema, e tiveram partos normais. Por quê? Além de auxiliar na incontinência urinária, auxilia na mesma musculatura, onde consegue induzir e a forçar para que o feto, a criança, saia, que expulse ela do corpo. Então, a mesma musculatura que segura o seu xixi, ela fortalecida para simplesmente segurar o seu xixi, ela também vai estar o quê? Pronta para auxiliar em casos de partos normais. Partos normais é muito mais comum ter incontinência urinária após a gestação. Isso também para um outro vídeo, que a gente possa estar conversando melhor sobre os partos. Mas a musculatura, durante a gestação, é comum dela enfraquecer, porém não é normal e tem tratamento. Então, se você é gestante, está com perda de urina, primeiro você tem que procurar conversar com o seu médico, tá? Para ver como que tá, fazer os exames comuns da gestação, exame de toque, o exame de ultrassom, o seu obstetra, né? Conversar com ele e imediatamente iniciar tratamento para incontinência, fisioterapia, isso mesmo. Então, imediatamente, durante a gestação, você inicia já o tratamento para sua incontinência, porque é muito comum, depois de ter o bebê, de ter o parto, a pessoa continuar, independente se é parto cesárea, se é parto normal. Então, o continuar com a incontinência urinária depois da gestação, isso me diz que a sua musculatura, ela não retornou ao normal. Primeiro, que muitas vezes acontece das mulheres que não foram acompanhadas, que não trataram da incontinência durante a gestação. Segundo, quer dizer que os seus hormônios, eles estão retornando aos poucos normais, mas a sua musculatura, ela não está tendo o estímulo e não está conseguindo retornar ao normal. Uma outra situação também, que se você teve, às vezes você teve, tá? E num certo momento, depois que teve o filho, cessou a incontinência. Só que isso serve de alerta. Isso serve de alerta que no momento quando você tiver um pouco mais de idade, a sua musculatura, ela não está fortalecida. Se você não fez tratamento, se você não cuidou e achou que era simplesmente normal na gestação e simplesmente aconteceu depois que você teve o bebê, retornou-se ao normal. Mas se perceber, eu gostaria de refrisar para vocês, ver o vídeo dos tipos da incontinência urinária, porque muitas vezes a mulher ela acha que tem escapezinho, pinguinhos em alguns momentos e acha que é normal e não é normal. Então, às vezes você está iludida porque você não está tendo uma perda considerável de urina depois da sua gestação e você acha que você não tem. E você ainda tem. A única coisa é que o volume, o espaço da sua bexiga de armazenamento, ela voltou ao normal. Mas nós sabemos que se essa musculatura não foi trabalhada, se você não teve a consciência dessa musculatura,
de fortalecer ela, igual você tem que fortalecer uma perna, um braço, um abdômen, pode ter certeza que isso lá na frente vai aparecer para você de uma maneira mais desagradável. Então isso serve de alertas, às vezes, até para as gestantes nesse exato momento, que não está querendo tratar, ou que já está no finalzinho, com 9 meses, tô perto, ó, tô na hora, tô contando as horas, a malinha tá até pronta do bebê. Tem que ser trabalhado, se não foi trabalhado durante a gestação, em seguida da gestação, mesmo que você não esteja tendo uma perda considerável, somente os pinguinhos. E você vai saber o que eu tô falando. Mas assim, fique tranquila, que em qualquer momento a gente consegue solucionar isso. Qualquer momento, estando na gestação, vai ajudar em vários aspectos a mulher, quanto depois da gestação, tá bom? E eu aguardo vocês, eu espero que vocês comentem aqui, então, qual mês que vocês estão gestantes, ou se você teve incontinência durante a sua gestação. E aguardo vocês até o próximo vídeo. Até mais!